Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa live, né? Nós tivemos alguns probleminhas aqui, por isso que nós estamos um pouco atrasados, viu? Já vamos fazer a nossa meia-culpa. A live, ela vai tratar de um problema extremamente sério. Qual seja esse problema? O que as micro e pequenas empresas podem fazer para sobreviver a esse momento de crise e recessão? Nós sabemos que esse problema econômico ele está atingindo, não é simples, um problema simples, né? Já temos várias empresas que necessariamente precisaram fechar, outras que estão fazendo vários acordos bancários e pedindo socorro ao governo para conseguir se manter. Nós temos em torno de 14 milhões de desempregados e provavelmente pelos cálculos e pelas análises que já foram feitas, podemos chegar a 19 milhões de desempregados. Então, é uma crise que está atingindo não só o Brasil, como está atingindo todo o mundo, né? E diante desse tamanho desse problema para resolver, nós estamos unindo várias forças, várias pessoas. E no dia de hoje, nós colocamos aqui, trouxemos vários técnicos, especialistas na área de recuperação judicial, na área de micro e pequena empresa e também na área de consultoria empresarial. Estamos aqui com o doutor Adelino Neto, né, o doutor Edivan e o doutor José Augusto. E nesse momento, eu vou deixar aqui eles se apresentarem, né, de forma mais clara, para vocês saberem qual a qualificação deles, tá certo? Começando então pelo nosso amigo doutor Adelino. Boa noite, doutor Renato, boa noite a todos que estão aí nos escutando, ou bom dia, ou boa tarde, conforme o horário que realmente forem assistir a nossa live, num tema tão importante como esse, no momento que nós estamos vivendo, inesperado, uma crise sem precedentes, porque quando nós tínhamos outros tipos de crise, nós tínhamos a economia sendo prevista em algum dado momento, decisões ou coisas que pudessem estar acontecendo para levar a ela. Tá? Eu sou Adelino Neto, sou professor universitário. Antes disso, eu me formei em engenharia e também no curso de Direito. Sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Em 1989, eu ingressei no mestrado de engenharia e depois fiz o doutorado em Direito. Então, essa foi minha formação a nível de estudo a respeito de um tema dentro do direito, que seria, no caso, a parte do direito empresarial. Trabalhei por 11 anos em multinacional americana, onde tive a oportunidade de conhecer os principais processos dentro do que nós podemos desenvolver em relação à aquisição e também logística junto com contratação de serviços. Isso me deu uma experiência muito grande ao verificar exatamente o que nós chamávamos na década de 90 de reengenharia ou revolução dos serviços, que culminou num livro que nós também terminamos participando de alguma forma ou de outra naquela época onde se pensava que a reestruturação que hoje se fala e que vai culminar na recuperação judicial, já vinha sendo desenvolvida através do que nós chamávamos de reengenharia, porque nós acreditamos que o empresário e a sociedade empresária, elas têm que estar realmente a todo tempo se reinventando. E nesse momento nós vamos discutir aqui com o nosso amigo também, doutor Edivan, junto também com o nosso consultor da nossa contabilidade, tem esse tema tão relevante que nos faz pensar o seguinte, que é o momento de muita criatividade, de inventividade e de verificarmos exatamente como fazer em relação a toda essa sistemática que vem sendo desenvolvida, né, para que nós possamos, então, levar a cabo e fazer com que as empresas realmente sobrevivam a tudo isso. O que nos dá mais força com tudo isso, sem querer passar do tempo dos outros, é dizer o seguinte: nós temos intensificado os estudos aqui no Distrito Federal, concursos, inclusive, dentro do Tribunal de Justiça e também
cursos de pós-graduação. Então, nossa formação, ela envolve o aspecto empresarial, o aspecto também de docência e também da própria administração judicial que nós desenvolvemos dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Muito obrigado, doutor Adelino. Deixa agora passar aqui a palavra um pouquinho aqui para o doutor Edivan se apresentar. Muito obrigado, doutor Adelino. Queria primeiramente agradecer aí o convite para dar live aí ao doutor Renato Porto, agradecer a Adelina aí por também estar participando aqui com a gente, o Zé Augusto aí, que são figuras, né, importantes aí para fazer esse debate. Apresentação, fazer rápida, né, sou o Edivan Miranda, atualmente estou, né, eu sempre gosto de falar que eu estou, nós não somos nada, nós somos imagem e semelhança de Deus, tudo é função. Então, hoje eu estou como coordenador geral de apoio à micro e pequena empresa. Eventualmente, eu exerço a função também na advocacia e algumas ações, mas minha formação, meu background acadêmico, eu fui militar da Marinha, né, fiz formação em administração de empresas na UFRJ e mestrado em administração também na Universidade Federal de Goiás e me formei em Direito na Universidade do Santa Catarina, Universidade do Sul de Santa Catarina. E, atualmente, como eu falei, estou aqui no Ministério da Economia, à frente, né, das políticas públicas de micro e pequena empresa e estou como coordenador geral. Em alguns temas voltados à gestão de micro e pequena empresa, como recuperação administrativa, tá, e gestão. A minha empresa, Consultec Consultoria, é voltada para o mundo empresarial focado nas micros e pequenas empresas, articulando entre o tema de políticas públicas e execução dessas políticas públicas na ponta, exatamente no destinatário, que é a micro e pequena empresa. E agradecido por esse convite, na presença dos ilustres amigos e colegas, porque são todos amigos, e coordenado pelo nosso amigo Dr. Renato Porto. Eu queria dizer para os participantes que a intenção dessa equipe aqui é fazermos outras lives como essa para poder ajudar a comunidade empresarial e também os empreendedores e profissionais liberais. Então vocês devem ficar de olho na gente, acompanhar, né? Provavelmente alguns não vão conseguir. Eu vou colocar no canal do YouTube essa gravação, porque infelizmente alguns problemas técnicos aconteceram e nós não vamos conseguir transmitir no canal do YouTube e no canal do Instagram. Mas aí eu já quero deixar claro para aqueles que estão assistindo no Facebook que ficará gravado essa live lá, né? E logo de pronto, né, já vamos começar aqui pelas novidades do Ministério da Economia com o doutor Edivan, né? Então, uma pergunta que enviaram aqui para a gente. Doutor Edivan, como funciona o Pronampe para concessão da Lei 13.999 de 2020? Explica um pouquinho para a gente. Renato, só para eu controlar aqui o tempo, a gente tem quantos minutos para cada pergunta? 3, né? 3, 5... A intenção é 5 minutos para cada pergunta, para a gente não tomar o tempo demais dos nossos ouvintes, né? Acho que eu vou usar bem menos, mas o Pronampe é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Foi instituído pela Lei 13.999. Era uma demanda antiga, né, do segmento de micro e pequena empresa. Para quem entende do mercado de crédito, né, vamos dizer assim, não subsidiado, mas um mercado de crédito mais adequado que o governo fornece, você tem um Pronaf na agricultura familiar, e havia uma cobrança de termos também uma coisa parecida com o Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. E aí, nesse período de pandemia, passou-se a notar
a micro e pequena empresa e a importância dela, né, para o Brasil, né? Todo mundo fala de micro e pequena empresa, fala, mas ninguém tinha noção, né, do quanto a micro e pequena empresa empregava, do quanto de empresas existem no Brasil nesse segmento. E aí, quando veio aí a pandemia, que ninguém esperava essa situação, você teve que atuar. E uma das formas, entre várias formas que o governo atuou na área de crédito, surgiu, né, de autoria do senador Jorginho Melo, né, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, com relatoria da senadora Cátia Abreu, surgiu o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E como é que ele funciona? Ele funciona através do FGO, o Fundo Garantidor de Operações, na qual, nesse primeiro momento, o governo vai colocar 15 bilhões, 15 bilhões e 900 milhões, né, para fazer com que esse crédito chegue à micro e pequena empresa. Mas qual é o grande diferencial do PRONAMP? Como é que ele funciona? Ele funciona com qualquer, esse é o diferencial dele, com qualquer instituição financeira, inclusive com uma instituição financeira que foi recentemente criada, que é a ESC, Empresa Simples de Crédito, né, que é, na verdade, uma microempresa que eventualmente tem um caixa melhor. É meio estranho falar nesse momento de ter um caixa, né, nesse momento que todo mundo está sem fluxo de caixa, mas uma empresa que tem um caixa regularizado, ele pode criar uma ESC e emprestar também pelo PRONAMP. Fintech, bancos públicos, bancos privados, cooperativa de crédito, essa é a grande diferença, porque grande parte do dinheiro que o governo normalmente disponibiliza no mercado de crédito para as pequenas empresas sempre é operado pelos grandes bancos, pelos bancos públicos. E o PRONAMP já veio completamente diferente. Qualquer instituição financeira pode aderir ao PRONAMP e fazer o empréstimo. Mas para que uma instituição financeira vai fazer esse empréstimo por meio do PRONAMP? Porque quem garante, caso haja um default, às vezes eu fico até com medo de falar isso, né, que as pessoas dizem, então, o governo vai pagar por mim? Não. O governo vai garantir que, caso você não pague, ele vai pagar em seu nome, mas vai haver a cobrança, né, desse empréstimo. Não quer dizer que você vai ficar livre. Vai haver execução. Aqui nós estamos com vários juristas, né? Então vai haver o processo de execução, de cobrança normalmente. Mas por que essa garantia do governo? Para que realmente a instituição financeira que esteja concedendo aquele crédito se sinta à vontade de dizer, não, se esse cara não me pagar, eu sei que pelo menos eu não vou tomar prejuízo. O governo vai me garantir e vai percorrer, na verdade, todo aquele processo de execução dessa dívida. Mas por que o governo resolveu fazer isso? Porque uma das grandes dificuldades é justamente essa garantia. E a gente sabe, né, pelos estudos que a gente faz, que a micro e pequena empresa não é uma das mais inadimplentes no Brasil. O problema é que ela não tem acesso. E aí fica naquela situação. O banco não empresta porque ela não tem garantia, ela não consegue pegar porque não tem garantia. E aí o banco diz que não tem informação, e aí do outro lado o empresário fala que quando ele não pegando empresta informação, o banco não empresta. Aí é um arrazoado que não chegava a lugar nenhum. E aí, nesse momento de pandemia, como várias coisas foram aceleradas, né? Então, inclusive, indústria 4.0, sociedade 5.0, tudo foi acelerado. Então, esse mercado de crédito também, pequena empresa, uma demanda de pelo menos aí uma década ou mais, várias décadas, segundo o pessoal que trabalha mais tempo no setor, falou, olha, isso era desde a década de 80, quando surgiu o Pronaf, a gente queria isso para a pequena empresa. Então, ele funciona assim, qualquer instituição financeira, ela vai lá e adere ao PRONAMP, a partir daí ela pode emprestar, e qualquer instituição financeira, inclusive não financeira, se você pegar a lei, o sistema de pagamento, que é o sistema de pagamento, são as maquininhas. A maquininha que tem uma relação com o microempreendedor individual, com a microempresa, ela pode emprestar, né, pela maquininha ali, e a garantia de que aquele empréstimo vai ser pago, ou se ele não for ser pago, aquela instituição ou aquele meio de pagamento vai receber, é do governo, até esse limite que nós temos hoje de 15 bilhões, né, e 900 milhões. Então, ele funciona desse formato. A instituição financeira ou a maquininha se adere ao PRONAMP, ele faz o empréstimo ao microempreendedor, ao MEI, e há uma garantia do governo, né, que hoje nós temos esse limite, é o que a gente tem para esse momento de pandemia, e aí caso essa dívida não seja paga, o governo honra, né, a garantia, e aí continua o processo de execução. Mas nós sabemos, né, que nesse mundo de micro e pequena empresa, muitos, na verdade, são honrados e eu acho que vai ter muito pouco default. Se tiver default, é mais mesmo pela situação econômica do que pela caráter de querer honrar a sua dívida.
Muito obrigado, doutor Edvan, aí, pela primeira pergunta respondida, né? A próxima pergunta vai ao nosso professor, né, especialista em recuperação judicial, né, e falências, né, doutor Adelino Neto. Né? Eu sei que nessa situação de pandemia, né, muitos que não estão conseguindo acesso ao crédito fácil ou estão passando por problemas, eles querem saber como se recuperar. O que é uma recuperação judicial? Vamos começar pelo básico, né? Mesmo esclarecer, porque assim, nesse período agora, o nosso escritório, eu tenho um escritório em Brasília, aqui no Lago Sul, onde temos lá uma empresa, inclusive, chamada de AJ Pro, que faz a questão de administrações judiciais. Já fizemos diversas recuperações judiciais nesse país. Trabalhamos, inclusive, com uma das primeiras aqui do Distrito Federal. E o que nós temos visto é o seguinte: vários empresários e microempresários que nos procuraram durante esse período, exatamente porque estão com uma quantidade de créditos muito grandes que eles vinham tirando em empréstimos, e hoje, para se ter ideia, tem empresa com capital social de R$ 500 mil e muitas vezes 6 vezes mais o nível de endividamento. Então, isso já é um sinal claro de que pode utilizar desse instituto jurídico que a lei disponibiliza desde o ano de 2005, que é a recuperação judicial. Eu sempre falo nas palestras, nas aulas, nos cursos, também para os empresários, nos encontros, em todas as palestras que a gente já fez, e nas reuniões e rodas de conversa, que a recuperação judicial é uma excelente alternativa para empresas em relação à crise. O que tem ocorrido na prática é que microempresas não têm utilizado tanto desse expediente, até porque, para elas, o que foi colocado na Lei 11.101 do ano de 2005 foi que elas teriam, basicamente, adesão a um plano especial, e nesse plano especial ela iria dividir as suas dívidas em 36 vezes. Mas, tabulando, como seria o conceito da recuperação judicial? Nada mais é do que o instituto jurídico, onde o objetivo é exatamente superar essa situação de crise. Utilizando a recuperação judicial, nós vamos ter claramente a manutenção da fonte produtora, da questão dos empregos, que foi o que essa lei colocou assim de mais importante, e principalmente do interesse dos credores. Porque essa recuperação judicial, ela chega a promover o que hoje se chama de empresa, que mudou o conceito na lei, que empresa hoje nada mais é do que o objeto, e principalmente a questão da função social, onde nós vamos ter o estímulo a essa atividade econômica. Agora, o que pode acontecer, e tem acontecido recentemente, é o seguinte: empresários, quando chegam a nos procurar, e sociedades empresárias, elas não estão mais no momento da recuperação judicial, elas já estão pré-falidas. Então, a recuperação judicial, é bom que fique bem claro, que ela deve ser utilizada logo no início, e o que existe hoje no mercado é uma grande desinformação sobre isso. Como a imprensa começou a divulgar que praticamente 30% dos empresários vão ter problemas, 15% não voltam. Eu já vi diversos números e diversas estatísticas e diversas conclusões, quer dizer, mas tudo isso fica no imaginário, porque quando nós dizemos, por exemplo, que um restaurante fechou nesse período, quem vai comer depois que isso tudo acabar, não vai comer 2 vezes para recuperar aquele rombo que ficou das suas contas. E outra coisa que temos preocupado demais, elas vão voltar, as empresas, sim, aí estão voltando. Por exemplo, o shopping abre, mas com uma capacidade de 20%, 30%, 40%, não é isso que o empresário está precisando. Então, a recuperação judicial, ela se mostra, sim, como uma excelente alternativa, porque nós vamos começar a quebrar o preconceito que existia, porque antes não se falava recuperação, se falava concordata. E quando se falava concordata, o empresário já estava assim na beira do abismo. Então, que fique bem claro o seguinte: o que nós consideramos como empresário hoje na lei é o que está no Código Civil Brasileiro, artigo 966, que fala que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica, e ela tem que ser organizada, e ela é voltada para a produção, circulação de bens ou de produtos, e vai oferir lucro. Não fala, por exemplo, que ele tem que ser registrado. Isso deu um grande incremento também ao agronegócio. E as microempresas têm uma alternativa clara para não ir à falência, quem ainda for viável,
Que fique bem claro que essa palavra é importante. E esse instituto é recuperação judicial. Obrigado, doutor Adelino, né? Já ficou bem claro o que é a recuperação judicial para aqueles micro e pequenos empresários que estão precisando, passando por um momento de crise. Agora nós vamos consultar aqui o CEO da Consultec, né? O doutor José Augusto, e ele vai falar um pouquinho de como ter acesso a esses créditos emergenciais. Com a palavra do doutor José Augusto. Pronto, muito bem colocado aí, pelos aqueles que me antecederam. O que eu verifico em tudo isso? Muito bem dito pelo doutor Adelino, muito bem colocado pelo Edivan. As políticas públicas, elas estão disponibilizadas, mas o empresariado, isso de uma forma geral, e muito especificamente, muito mais propriamente, o empresariado da micro e pequena empresa, eles pecam pela falta de informação. A falta de informação nas questões tributárias, paga impostos que não são obrigados a pagar, paga outros que deixam de pagar outros que deveriam pagar. E na contratação de créditos e também nessa questão da sobrevivência dessas empresas, eles não têm a noção e o conhecimento das políticas públicas disponibilizadas para eles se socorrerem. E aí é que há um grande impedimento. Nesse momento atual, a disponibilidade de créditos para socorrer essas microempresas, essas empresas médias e também empresas grandes, nesse momento, estão disponibilizados, mas disponibilizados através de políticas públicas, como entendê-las e como aplicá-las, como fazer que essas políticas, evidentemente, se tornem eficazes e operacionais. Esse entendimento fica dificultado e eles pecam exatamente, em uma grande parcela, por falta desse saber, por falta desse conhecimento. O doutor Adelino colocou como que a atividade empresarial e como que o empresário ele pode se qualificar, como que ele pode ser visto e como ele é entendido perante o ordenamento jurídico. Mas, na prática, na execução, pecam pela falta de informação. O Instituto da Recuperação Extrajudicial, ele é disponibilizado por regimento legal, por dispositivo legal, pelo Instituto Legal. Mas são poucos os empresários que têm o alcance dessa informação. Muitas vezes por falta de buscá-la, já que ela está disponibilizada, e tantas outras vezes por acreditar, como o senhor falou, que quando a empresa busca essas ferramentas, esses remédios jurídicos, elas já estão numa condição pré-falimentar. E aí o remédio pode ser perigoso para um paciente que já está numa situação de debilidade tão avançada. Há remédios, há possibilidades, o momento é um momento grave. Tá? A gente pode estudar isso pela configuração do DF, Distrito Federal, onde nós verificamos que algo em torno de 99% das empresas formais do Distrito Federal, elas são micro e pequenas empresas. Tá? E o restante, um pouco mais de 1%, são empresas médias, empresas grandes. Essas empresas elas têm a capacidade de, dentro da própria estrutura da empresa, terem os seus setores para se socorrer através de profissionais qualificados na busca desses remédios jurídicos. As micro e pequenas empresas não têm esse alcance, talvez pela própria iniciativa. A disponibilidade de créditos para essa relação. Aí há uma outra questão que, para mim, funciona como uma trave, uma verdadeira trava, que é o crédito disponibilizado de forma regimental, através dos dispositivos legais, mas na execução, na ponta, o operacionador desse crédito, que vem a ser os bancos, que nós conhecemos como os bancos operadores, aqueles legalmente registrados e disponibilizados para a execução dessa matéria, quando nós verificamos na ponta que eles buscam as determinadas garantias para executar esses créditos emergenciais, inclusive, e essas empresas, dado ao estado que ela se encontra, elas ficam inviabilizadas de apresentar, às vezes, um cadastro de maneira formal que possa atender esses pré-requisitos, ainda que o crédito esteja através de políticas públicas disponibilizadas. Ok, doutor José Augusto, pela sua participação, colocação, já sabemos como pegar, né? Complementando, então, a
a pergunta feita ao doutor José Augusto, nós vamos lá para o doutor Edivan Miranda, vindo lá do Ministério da Economia, né? Ele vai dizer um pouquinho sobre os critérios para conseguir esses créditos que o governo está disponibilizando. Com a palavra, doutor Edivan. Abrir aqui o microfone. Assim, os critérios é que a empresa ela esteja classificada como micro e pequena empresa. E o que é essa classificação de micro e pequena empresa? Micro e pequena empresa não. MEI, fazer a fala correta. Ela esteja classificada como MEI, que é aquele faturamento até 81 mil. Microempresa, aquele faturamento até 360 mil. Empresa de pequeno porte, que a gente chama de pequena empresa, mas o termo da lei é empresa de pequeno porte, que é até de 4 milhões e 800 mil por mês. Primeira dúvida que o pessoal tem. Eu estou nesse limite de faturamento, mas eu não sou optante do Simples. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma grande confusão que ocorre na Lei Complementar 123. Todo mundo acha que a Lei Complementar 123 tem a ver com o Simples Nacional. Na verdade, a Lei Complementar 123 é o Estatuto Nacional da Pequena Empresa. É que, ao longo do tempo, desde 1984, você vem tendo, né, a simplificação tributária através de leis tributárias. Foi vindo em 84, década de 90, você teve, na verdade, o Simples, depois você teve o Simples Nacional, e quando chegou ali em 2006, todos os países no mundo tinham políticas públicas de micro e pequena empresa, estatutos nacionais de micro e pequenas empresas. E esses estatutos nacionais eram incorporados em leis. No Brasil não foi diferente. Só que no Brasil incorporou-se junto uma lei muito famosa, que era a do Simples Nacional, que aí depois falaram, olha, saiu a lei do Super Simples. E isso ficou no ouvido do microempresário, que a Lei Complementar 123 é a lei do Super Simples. Mas, na verdade, a Lei 123 de 2006 é o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. O Simples é um capítulo tributário da lei. Optar ou não pelo Simples é uma questão contábil, questão tributária sua. Agora, os demais benefícios da lei, compras públicas, apesar de não estar hoje, mas já vai ter incorporado, o doutor Adelino participou dos debates, o doutor Renato também participou, vai ser incorporado um capítulo sobre recuperação judicial. Vai tirar, como o professor Adelino muito bem colocou, vai tirar o que está lá na lei de recuperação judicial e falências e trazer para a lei complementar 123, que é o estatuto dela nacional. E aí vai ficar muito melhor, como o professor Adelino falou, muitas vezes a pequena empresa, quando procura o escritório dele, já está numa outra situação. E aí vai ter um conjunto de novas regras, de regulamentos. Então, na Lei Complementar 123, que vai melhorar esse processo, se Deus quiser, de recuperação judicial. Mas, primeiro critério, esse limite de faturamento. Não tem nada a ver com a opção Simples. Recebemos muita ouvidoria aqui no Ministério da Economia perguntando sobre isso. Eu não sou optante do Simples, eu posso pegar um empréstimo para o Pronamp? Pode. Você está dentro do critério. O critério é esse, é faturamento, não é ser ou não optante do Simples. Mas aí tem algumas restrições, que eu vou até ler aqui. Uma das restrições é que você mantenha o número de empregados que você tinha quando da promulgação da lei do Pronamp. Ou seja, apesar de ser um crédito facilitado, é também uma forma de manutenção de emprego. A taxa de juros, para você ter uma ideia do Pronamp, é Selic mais 1,25. Hoje a Selic está em torno aí de 3, né? Então você tem 4,25 anual. É ao ano. Se você dividir isso aí por ano, dá menos de 0,5% mensal, né? Quase 0,3. Então, primeiro critério, faturamento, está dentro daquele enquadramento de 4 milhões e 800. Segundo critério, manutenção dos empregos que você tinha antes da promulgação. No dia da promulgação tinha 10 empregados. Você vai pegar um empréstimo, essa taxa de juros, mas vai manter esses empregados. E mais um critério, você não pode ter nenhuma condenação de trabalho escravo ou similar. Qualquer tipo de condenação nesse sentido, você também não vai poder pegar. Na verdade, você não vai poder pegar. Então, as únicas requisitos estar no limite de faturamento, manter o número de empregados e não ter nenhuma condenação de trabalho escravo ou similar a escravo. Então, são esses os critérios, respondendo, né, a pergunta, esses são os critérios para você pegar o empréstimo pelo Pronamp. Muito obrigado, doutor Edivan. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre recuperação judicial e saber como começa.
né? Sendo bem sucinto aí, viu, doutor Adelino? Se Como deixar começa a a gente recuperação fala, judicial, doutor Adelino? Responde pra gente. pois é, esse daí é um grande ponto de interrogação para os empresários. Quando a gente diz que ele não sabe o que vai fazer e tudo, é porque, na verdade, ele acredita que ele pode tocar um tanto mais a empresa dele, sem ter que utilizar disso que virou a recuperação judicial em 2005, e antes tinha um grande preconceito, que era a questão da concordata, que já era praticamente sinônimo de falência, porque a concordata era um processo pesado, e até hoje se tem essa terminologia sendo utilizada, muitas vezes, pela própria imprensa, que às vezes coloca assim, ó, por exemplo, empresa X espera quebrar para pedir recuperação judicial. Então já dá uma ideia de que ele está fazendo aquilo como uma forma de não pagar ninguém para poder na verdade, sair do mercado, já que falência nada mais é do que o fechamento ali do negócio de uma forma judicial. Então, assim, o que nós orientamos para que se inicie um processo desse, a partir do empresário e sociedade empresária, é que primeiro eles façam uma auditoria da empresa deles, porque o maior problema que nós enfrentamos hoje é quando eles chegam com a contabilidade toda desorganizada. E eu diria 100% deles têm essa condição. No caso da microempresa, como ela tem um plano especial, que nada mais é do que uma divisão em parcelas de um pagamento que alivia, naquele momento, as contas do empresário, então, para ter parcelamento, como está nessa lei, eles têm de outras formas. Como diz o doutor Edivan, nós vamos ter um novo regramento para isso, e a gente espera que realmente se consolide tudo isso, para que facilite o ingresso, já que, como disse aí o doutor Zé Augusto, que a maior parte das empresas do Brasil são microempresas, empresas de pequeno porte. Nós temos discutido muito isso na comissão da OAB, onde eu esqueci de falar, mas eu sou o presidente da comissão de falência e também da recuperação judicial, né? Nós iniciamos com essa comissão, foi um caso inédito na OAB do Distrito Federal, que não existia, e hoje ela se propagou, no caso, para as subseções. Sou também presidente da Comissão Nacional da Falência e Recuperação Judicial da Associação Brasileira dos Advogados, e lá nós temos discutido com os contadores a forma que hoje ainda as microempresas estão se utilizando, que é o seguinte: ao invés de aderirem ao plano especial da Lei 11.101, elas, na petição inicial, elas colocam exatamente dizendo que dispensam essa condição para o plano especial e ingressam no processo ordinário, que, na verdade, ele vai participar, então, com 3 fases, que é a fase postulatória, onde se tem o ingresso da ação em juízo, aí um grande trabalho dos advogados, contadores, administradores e economistas, uma equipe verdadeiramente multidisciplinar, não é uma petição comum, onde se vai pegar a história da empresa, se vai desenvolver a viabilidade dela e uma forma de enquadrar e apresentar um plano de recuperação judicial, já que ela optou por essa modalidade ordinária. Aí temos a fase deliberativa, que seria a votação desse plano, e, por fim, nós teríamos a fase executória, que seria a execução do plano de recuperação judicial, onde o empresário, a sociedade empresária, não vão poder se afastar 1 milímetro daquilo que foi feito. Mas se nós formos colocar tudo isso numa bandeja, nós vamos verificar que é um grande benefício ao devedor, né? Quem vai ter mais dificuldade aí, com certeza, é o credor, porque, por exemplo, numa dívida de 10 milhões de reais, ou de 1 milhão de reais que seja, um plano pode prever o pagamento de somente metade, 500 mil reais. No caso de 1 milhão de reais, prevê um pagamento de 500 mil reais. Isso há várias parcelas, várias formas que a gente vai dividir. Não há um critério fechado para quem não é microempresário ou microempresário que optar por essa condição. Então, eu continuo dizendo, é um grande negócio para o devedor nesse momento, e a previsão é que nós tenhamos dentro do nosso sistema, no nosso aparato jurídico, o mesmo problema que a saúde brasileira está tendo. Hoje, nós estamos já prevendo colapso na saúde do Brasil. Estamos prevendo também um colapso dentro do sistema jurídico brasileiro, porque as varas empresariais e também
no caso, as cíveis, onde elas não existem, não vão dar conta do volume de processos que estão por vir. Nós estamos numa maré tranquila, mas vem aí um tsunami de recuperações judiciais. Essa é a previsão nossa. Obrigado, doutor Adelino. Agora todos já sabemos como começa a recuperação judicial e mais um pouquinho, né, doutor Adelino? É isso aí, tamo junto. Em relação aos impactos, né, dessa crise econômica, né, vamos saber um pouquinho aqui do nosso consultor de empresas, né, o José Augusto, como agir diante desse tamanho impacto da crise econômica nas empresas, micro e pequenas empresas? Pois não. Eu tenho informado a todos aqueles que buscam a Consultec, que buscam os nossos serviços, de como se comportar diante desses momentos de dificuldade. O que nós verificamos? A organização da empresa. Uma empresa que empreendia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não se configura, não se pode se configurar com os procedimentos de gestão do momento atual. Porque a modificação, a alteração que vem sendo feita, não só de forma legislativa, mas também de uma forma mais pragmática, mais objetiva, não só por meio das políticas públicas, dos meios de fiscalização, tá? E nós temos como exemplo, eu sempre menciono isso, que muitos empresários conheciam as fiscalizações estaduais com aquele aparato operacional e físico na rua, na porta das empresas. Isso hoje não existe mais, tá? É uma coisa em desuso. Essa fiscalização ela é feita de forma eletrônica e digitalizada. Todas as informações econômicas e financeiras de uma empresa, não importa se ela seja MEI, não importa se ela seja, que venha a ser um empreendedor individual, pessoa física, ainda assim, da economia informal, que seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela tem que atentar para esse fato, porque todas essas informações, elas tramitam de forma eletrônica e de forma digitalizada. Então, o Estado, ele tem todas essas informações à mão, e de forma imediata. E a gente tem como exemplo a emissão do cupom fiscal, naquele momento, o cupom fiscal com aquele QR Code que vai no cupom fiscal, ali está todas as informações de movimentação fisco-tributária. Então, o que essas empresas precisam entender? Que elas precisam se ajustar para o momento atual. Hoje, os procedimentos são feitos dessa forma. E aí, como o doutor Adelino fala, que a questão da recuperação extrajudicial e a recuperação judicial é um produto, é hoje um instituto, é uma ferramenta que ela está apta a ser usada pelos empresários das micros e pequenas empresas. Não é algo inalcançável, somente direcionado para empresas de grande porte, tá? É uma ferramenta a ser utilizada e, depois desse momento de pandemia, inevitavelmente, é um produto, é uma ferramenta a ser colocada a serviço da recuperação dessas empresas. Numa segunda colocação, de como fazer para enfrentar esse momento e sair dessa crise. Bom, o doutor Adelino falou uma coisa muito correta, que quando se vai para uma recuperação judicial ou extrajudicial, a primeira coisa que tem que se fazer é ajustar a parte fisco-contábil da empresa. Então, quando a empresa tem essa parte da empresa totalmente desajustada e desarrumada, ele fica impedido, inclusive, para pegar os créditos emergenciais que estão disponibilizados agora através de políticas públicas. Porque essa desarrumação há de se enxergar uma necessidade que essas empresas também precisam se adaptar para alcançar, inclusive, esses créditos emergenciais. E isso são políticas públicas sendo colocadas e disponibilizadas. O serviço que nós fazemos, ele é exatamente na relação inversa. Nós pegamos na ponta a necessidade do empresariado e buscamos os socorros jurídicos dentro da estrutura que é disponibilizada através dessas políticas públicas. E nós encontramos a dificuldade nessa relação contrária, exatamente, contabilidade desajustadas, tá? Os cadastros desajustados e a empresa necessitando e buscando, tentando alcançar essas políticas. E aí nós verificamos o seguinte, que a situação econômica e financeira dessa empresa, que já não está tão boa, ela tende a se agravar exatamente por falta dessa coordenação, dessa arrumação e desse encaixe
que é necessário na questão jurídica e na questão contábil. Obrigado, doutor José Augusto. E agora, para resolver esse problema, né, já que já sabemos como agir diante dessa crise econômica, né, as micro e pequenas empresas, vamos saber agora quando o crédito vai chegar, né? O doutor Edivan aí vai falar um pouquinho do Ministério da Economia aí, né, doutor? Quando esse crédito vai chegar aí para os micro e pequenos empreendedores, né? Obrigado aí, doutor. Dando mudo aqui. Mantendo mudo. Bom, o que a gente tem hoje na lei, né? A lei 13.999, quando ela foi aprovada, ela deu como critério temporal para que esses recursos fossem operacionalizados foi de 90 dias. Ou seja, da data da publicação a gente tem 90 dias. Eu tenho feito algumas palestras online, né, algumas participações, a pessoa, mas até 90 dias, a partir de 90 dias, as empresas todas já quebraram, já estão lá no escritório do professor Adelino. Mas, na verdade, não é 90 dias que o Pronamp vai começar a operar, não é isso. É até 90 dias, ele já tem que estar operando. Se nesse prazo de 90 dias não tiver operacionalizado, inclusive o recurso pode retornar para o Tesouro Nacional. Na lei, tem um outro parágrafo que diz o seguinte, que pode ser prorrogado esse prazo de 90 dias. Ou seja, se não conseguir a operacionalização desses 15 bilhões,9 milhões, né, 15 bilhões e 900 milhões, você pode prorrogar por mais 90 dias, esse prazo para que esse dinheiro chegue. E aí uma outra pergunta também que se fizeram sobre o Pronamp. Pronamp, em tese, ou a lei como ela foi feita é para esse período de pandemia, mas também lá no final da lei ele fala o seguinte, que esse programa de crédito ele pode permanecer perene se assim o Ministério, o governo quiser que ele fique, né? Se tiver recursos também. Mas uma pergunta também, quando acabar os 15 bilhões, vai acabar o programa? Pelo que está descrito na lei, ele foi feito para isso. A legislação foi feita para esse recurso e para esse momento de pandemia, de calamidade pública. Mas, na própria lei, já dá, né, essa autorização para que ele se torne um programa perene, com toda essa sistemática, com todo o sistema de adesão, né, de qualquer tipo de instituição financeira, sistema de pagamento, as taxas de juros, todo o sistema pode se permanecer perene. Então, respondendo objetivamente, quando esse crédito vai estar, né, com os micro e pequenos empresários? O prazo limite é 90 dias. Lógico que tem todo um processo, então nós já tivemos a MP, que incluiu, né, porque na verdade a lei do Pronamp, quando ela surgiu, ela simplesmente criou o programa, mas não tinha o recurso, mas já estava acordado. Então nós já temos a MP do crédito extraordinário, né, então foi aberto um crédito extraordinário nesse valor. Está faltando só uma alteração no estatuto, no regulamento do FGO, porque o programa vai operar dentro do FGO, que fica no Banco do Brasil, ele que faz a operação desse fundo, que é um fundo público. A partir daí, é só as entidades, como eu falei, fintechs, empresas simples de crédito, maquininha, fazer adesão, né, pelo sistema do Banco do Brasil, do FGO, só digitar lá no site do Banco do Brasil, FGO, faz adesão, já pode operar. Nesse momento, ainda não foi feito a alteração do regulamento lá do FGO, mas, assim, tem esse prazo. Eu acho que logo vamos ter novidades aí, doutor Renato, doutor José Augusto, vamos ter novidade aí, e aí o dinheiro vai estar circulando aí com os micro e pequenos empresários. É o que a gente tanto recebe de ouvidoria aqui no Ministério da Economia. O doutor José Augusto vai estar dizendo aí para a gente quais são as melhores políticas públicas, melhores créditos a serem buscados aí no governo, né, para as micro e pequenas empresas, né, sabendo que 78% dos micro, dos empregados brasileiros estão nas micro e pequenas empresas, né? Às vezes a gente acha que as grandes empresas empregam mais, né? Mas há várias estatísticas feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais que
os microempreendedores são quem mais emprega, né? E aí agora o nosso consultor para micro e pequena empresa, né, vai dizer aqui quais são os melhores créditos, né, melhores políticas para os microempreendedores buscarem no governo. Então, o que eu verifico é o seguinte: nós temos hoje, no cenário nacional, micro e pequena empresa representando 98%, ou algo mais, das empresas formais constituídas e em operação. Mas quando nós falamos de crédito disponibilizado, nós verificamos o seguinte, que 80% do crédito formal, aquele nas entidades financeiras, eles disponibilizam 80% desse crédito para médias e grandes empresas, aquelas que estão lá no topo, ocupando o espaço de um pouco mais de 1% das empresas formais. E fica 20% para ser diluído entre 98%, e no caso do DF, 99% das empresas formais constituídas. Ora, se nós temos essas empresas, que são as empresas, as micro e pequenas empresas, que elas empregam quantitativamente muito, numa representatividade muito maior do que as médias e grandes empresas, essa pirâmide, essa conta, ela precisa ser invertida, ela precisa ser trocada. Ou ainda que o crédito disponibilizado para médias e grandes empresas continue com a mesma oferta, mas que para micro e pequena empresa seja obedecido o critério, o artigo 179 que está na Constituição Federal, que diz que a micro e pequena empresa ela deve ter o tratamento diferenciado, privilegiado e de forma simplificada e desburocratizada. E isso precisa ser levado à prática. Nós estamos vendo isso ser efetivado agora nos momentos de pandemia. Mas e após? Após o momento de pandemia, quando passar, quando o decreto for assinado, o decreto do final dos tempos e do período de pandemia, aí nós vamos ter que enfrentar uma realidade que é uma realidade dura e é uma realidade muito difícil. O que é necessário? A materialização dessas políticas públicas em oferta de créditos para essas micro e pequenas empresas, de forma perene, como foi dito pelo nosso colega Edivan Miranda, tá? Mas de forma constante e consistente. E observando que nós vamos estar trabalhando com um cenário de empresas que se encontravam em dificuldade e se voltarão enfrentando a dificuldade maior, empresas que tinham a sua vida financeira e econômica organizada, mas que ao voltar, ela vai enfrentar um mercado totalmente transformado esses momentos de pandemia e de Covid-19. Então, há de se observar que nós precisamos, de alguma forma, oferecer esse crédito como manda o artigo 179 da Constituição Federal, que diz que a micro e pequena empresa deve ser tratada de forma diferenciada, de forma facilitada, de forma desburocratizada. Então, esses créditos também precisam seguir esse mesmo contexto. Não tão somente nesse momento sazonal de pandemia, mas logo após isso, para quê? Para que o setor produtivo possa continuar trabalhando e fazendo o papel de extrema relevância dentro da economia brasileira, que é a geração de empregos, geração de renda, através do pagamento de impostos e distribuição de riquezas. Bem, muito obrigado, doutor José Augusto. Eu queria estar dizendo que nós teremos e-mails, né? Temos alguns e-mails aí para que, caso vocês queiram fazer perguntas, vocês no final da live, um minutinho só, doutor Edvan, vocês terão aí e-mails para poderem fazerem perguntas, tá certo? E aí os e-mails estarão disponibilizados. O doutor Edvan quer falar alguma coisa? O doutor Adelino está mandando aqui no meu WhatsApp aí que está precisando de alguém autorizar ele entrar na reunião aí, está precisando do link. Olha aí no WhatsApp aí, ó, pessoal do apoio técnico aí. Ele falou que o link anterior está dando não aceita entrar na reunião. Era isso. Enquanto o doutor Adelino não entra na live, né, a parte técnica tem esses problemas, né? O doutor Edvan quer fazer alguma consideração em relação
considerações finais em relação ao que foi falado? Em relação a essa crise, em relação à política do governo? Fica à vontade. Bom, eu queria divulgar, na realidade, né, o trabalho que o governo vem fazendo aqui, né? A gente tem aqui uma plataforma chamada Vamos Vencer. Nessa plataforma você tem todas as medidas, né, que o governo vem tomando do ponto de vista econômico para mitigar os impactos da pandemia Covid-19. Então, lá no Vamos Vencer, você tem todas as linhas de crédito disponíveis, você tem todas as linhas de crédito no que diz respeito a fluxo de caixa, a questão trabalhista, né, todas as medidas regulatórias. Então, foi bom nesse momento, porque várias agendas que não tinham, vamos dizer assim, momento, não tinham espaço para debate no governo, em virtude do Covid, nós aceleramos várias dessas agendas. Várias temáticas que eram, vamos dizer assim, paradigmas, ou, né, vamos dizer assim, regras que ninguém quebrava hoje. Não é que ninguém quebrava, é que ninguém discutia a necessidade ou não da existência daquela regra. Então, nós temos aí a MP 958, no próprio Pronamp, nós temos nove certidões que não são mais necessárias hoje, então CND, NSS, FGTS, então várias certidões, né, foram, vamos dizer assim, nesse momento, não são levadas em consideração na concessão do crédito. Nós temos também, se uma micro e pequena empresa tiver com dificuldade de acesso ao crédito, não só no Pronamp, mas em qualquer outra linha de crédito, ela pode entrar no site consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, uma plataforma, é igual o Reclame Aqui, né, só que nesse momento de pandemia, as micro e pequenas empresas, apesar de não ser CPF, CNPJ, elas podem fazer a reclamação por lá, chega de uma forma mais rápida para a gente. Tem o site do foropermanente.gov.br, lá tem uma aba onde você pode mandar a sua sugestão, contribuição aqui para o Ministério da Economia, para a área de pequena empresa. Em relação à questão bancária, você também tem o Banco Central, né? Quem pode entrar no site do Banco Central, tem lá a ouvidoria, você pode também comunicar lá. A gente faz meia-culpa aqui, que sabe que várias linhas de crédito não têm chegado na ponta, né? Temos várias, vamos dizer assim, críticas, né? Mas assim, várias chegaram na ponta. Hoje nós temos a MP da suspensão, né, do contrato de trabalho, da redução do jornal de trabalho, na qual foram preservados 7 milhões de empregados, 7 milhões de brasileiros que estão aí momentaneamente com seus, né, empregos garantidos, né, com uma, vamos dizer assim, uma estabilidade provisória, mas algumas coisas têm chegado. Então, nesse sentido, pelo menos assim, linhas de crédito, para você ter uma ideia, doutor Renato Porto, Zé Augusto, que trabalha na área de consultoria, nós temos mais de 150 linhas de créditos hoje na praça. E como foi uma fala, inclusive, do José Augusto, falta informação, né? Falta essa disseminação. Nós temos um documento, e depois eu posso até compartilhar, porque ele é público, né? Nós temos linhas de crédito em todos os estados brasileiros mapeadas, nós temos linhas de crédito nacionais, então tem todos os requisitos, critério, taxa de juros, prazo, carência, então depois eu compartilho, né, com o doutor Renato Porto, com o doutor José Augusto, porque eu acho que assim, a gente precisa, nesse momento, né, várias empresas ali no começo, né, de alguma forma ajudaram. Várias empresas fizeram doação de máscara, álcool em gel, né, fizeram algumas reduções de percentuais de comissão, pessoal do iFood, do Uber, essa coisa toda. E eu senti que se esfriou um pouco nesse momento. Eu acho que a gente não pode deixar essa solidariedade, que é característica aqui, né, do povo brasileiro, né, das políticas públicas para a micro e pequena empresa, que elas voltem, que a gente não deixe, que esse espírito de cooperação, né, de estamos juntos, continue, né, mesmo pós-pandemia, porque vai precisar. Como eu tenho dito, a gente está na primeira onda, para mim, a gente ainda está na primeira onda e ainda vai vir muito forte a questão econômica, que é a segunda onda, e que vai ser necessário de estarmos juntos, de estarmos novamente debatendo lives como essa, com pessoas capacitadas como nós temos aqui hoje, e que, se Deus quiser, nós vamos superar, né, essa pandemia e esse impacto econômico na economia brasileira. Obrigado aí, doutor Edivão, mais uma vez, né? São informações maravilhosas.
Acho que nesse momento de pandemia, onde muitos empresários estão perdendo suas empresas e muitas pessoas perdendo seus empregos, acho que são informações extremamente valiosas. Muito obrigado, doutor Ivan. O doutor Adelino voltou. A gente não está conseguindo restabelecer aqui a conexão com o doutor Adelino, né? Então, enquanto isso, né, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí para o doutor Adelino. Doutor José Augusto, poderia fazer suas considerações finais? Sim. Uma informação muito relevante. Diante desse cenário que nós apresentamos aqui, trazendo, por iniciativa do governo federal, a formatação de inúmeras políticas públicas voltadas a socorrer o empresariado, as empresas brasileiras em todos os estados e particularmente aqui no DF. O que nós verificamos? Talvez os meus clientes, talvez aqueles que buscam a Consultec, talvez aqueles que me busquem como consultor e perguntar, José Augusto, mas o que fazer? Então, diante desse cenário, nós sabemos que a informação ela não está tão disseminada e ela não está tão captada pelo empresariado da micro e pequena empresa. E como o Edivan bem colocou, o empresariado peca pela falta de informação, muito embora ela esteja disponibilizada. Mas o que fazer? O que fazer é o seguinte, tem jeito. Sua empresa está em dificuldade? Tem jeito. Está atravessando questões de dificuldades econômicas e financeiras? Sim, ainda tem jeito. Existem ferramentas, existem remédios jurídicos disponibilizados. O governo, ele não quer e não tem interesse que as empresas quebrem, até porque ele depende da saúde financeira e saúde econômica das micro e pequenas empresas e de todas as empresas, em todas as esferas, tanto média quanto grande, até as próprias empresas públicas. Por quê? Por causa da geração de impostos, por causa dos postos de trabalho, o povo trabalhando, um povo agindo de forma econômica, de forma ativa, e a geração de riquezas através dessas operações. O que nós verificamos? Se sua empresa se encontra em dificuldade, há uma possibilidade sim. Existe crédito disponibilizado para isso. Ainda que sua empresa esteja com um quadro de restrição, com nome inscrito no Serasa, cartório, etc., o próprio GDF colocou em exercício uma política pública através do Prospera DF. Mesmo a empresa com o nome inscrito no Serasa, tá, ela pode formar um bloco de 3 empresas ou de 5 empresas. No bloco de 5 empresas, 2 é passível de ter o nome inscrito com restrição cadastral. E essas 5 empresas, elas trabalham em bloco, tomando esses valores, contratando esses valores, e as 5 empresas, uma avaliza a outra. Então, é uma possibilidade? Sim. E como o próprio Edivan Miranda falou, existem 150 oportunidades de oferta de crédito para esse momento de pandemia. Então, é buscar informação. Procure um consultor, consulte o seu contabilista, vá ao seu contador, peça para ele buscar essas informações, peça para ele tratar essas informações e te dar ela numa linguagem mais acessível, mais compreensível. Busque, o momento é agora, faça esses projetos agora, eles são muito rápidos, eles são em 3, 4 dias, em uma semana você tem esse problema resolvido. Faça um microprojeto para atravessar esse período de pandemia. Tá? Nessa linha de crédito que eu terminei de mencionar, chamado Prospera, disponibilizado pelo Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, operado pelo CETRAB e disponibilizado na ponta como operador financeiro, o BRB, a oferta e o spread sobre esse crédito chega a 0,77%, podendo chegar até 0,33%. E como bem o Edivan falou, é a taxa Selic, é você pegar, e tudo isso é o ano, tá? Então, quer dizer, vai dar 4 alguma coisa, 4, alguma coisa ao ano. É taxa de projetos BNDES. Então, busque essa informação. Busque seu contabilista, busque seu contador, busque seu escritório de contabilidade, busque um consultor que possa te orientar e que possa fazer a tradução dessas políticas públicas de forma eficaz
para que ela, consequentemente e evidentemente, possa se tornar operacional. Muito obrigado, doutor José Augusto. Muito obrigado, doutor Edivan. Agradeço aqui a todos os presentes, né? Eu creio que nós procuramos fazer o nosso melhor, né? O doutor Edivan trouxe aqui várias formas de microcrédito, assim também informações preciosas trazidas pelo doutor Adelino e também pelo doutor José Augusto. Nós vamos dando aqui o nosso tchau, né? Agradecendo a vocês todos que participaram aqui da nossa live e que vocês, nós vamos corrigir o problema que nós tivemos no canal do YouTube, tá certo? E na próxima live, você que não teve acesso ao canal do YouTube, você terá, tá? Fica aqui o nosso muito obrigado e quando você precisar de fazer qualquer tipo de live, né, nós temos aqui a empresa, né, do New Connection, né? A empresa New Connection, ela faz lives, né? Corrigindo, New Communication, o nome é um pouco mais chique, New Communication, né? Faz aqui lives, gravações, etc. É um parceiro aqui do Brasília Cursos de Soluções Jurídicas, né? E queremos dar aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que participaram da nossa live, viu? Tchau.